Fala, nação Alviverde, tudo bem? Trago mais um vídeo aqui no canal pra vocês, galera. Mas antes de começar o vídeo, já vai nos apoiando aí, deixando o seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder vídeo indicado aqui no canal. Hoje, galera, vamos trazer aqui uma notícia sobre o Palmeiras, o mercado da bola do Verdão, trazendo reforços, saindo jogadores e muito mais. Será que Almada aceitou? Será que John Arias também aceitou? Vamos ver aqui nesse vídeo informações. Então, sem mais enrolações, e agora aí. Quem ganhou nessa estreia do Campeonato Paulista foi o Palmeiras, 1-0, um time alternativo, mas acho que o mais importante desse jogo, além da vitória, é claro, valeu a gente observar de perto o Marlon Freitas com a nova camisa. O que vocês acharam? Jogou muito, Fernandinho. O Palmeiras fez uma estreia boa, necessária, dos 3 pontos, né, com 4 dias de treinamento, mas a boa notícia é isso aí. O Marlon Freitas estreou muito bem, fez uma bela partida. Primeiro tempo não errou nenhum passe, 100% de aproveitamento. E o Larson também é outro menino que vale a pena a gente estar de olho, viu? Mas falando... Benedetti jogou o zagueiro, né? Quem? Benedetti jogou, menino de 19 anos também, jogando mais uma vez ali canhotinho. O Palmeiras está querendo um zagueiro, esse moleque é canhoto. Canhoto, o Abel sempre cobrou isso. Joga bem. Esse menino joga bem. Ele precisa de outro zagueiro ou dá para ficar com ele? Acho que dá conta sim, esse menino dá conta de jogar. Ali tem já o Fux, o Murilo e o Gomes, né? Então esse menino dá conta sim, é um bom zagueiro. Pode gastar esse dinheiro para trazer alguém lá para frente. Pode trazer para frente que o menino dá conta. Porque o Arias que falaram, parece que já não tem mais, não é, era só conversa, né? E o Almada tá naquela, vai ou não vai, né? O Ben também entrou ontem na parada, então são tentativas do Palmeiras. Precisa se reforçar, principalmente na frente. Atrás eu acho que está bem resolvido. E o Almada, ele quer ficar na Europa, então o Palmeiras ofereceu uma bala, uma fortuna para trazer o Almada, que seria um excelente reforço, mas ele quer continuar na Europa, Fernando, então deve ficar por lá, não deve pintar no Palmeiras o Almada. Pois é, o salário hoje não é diferença no futebol, pro futebol brasileiro. O futebol brasileiro paga salário europeu. Agora é uma condição do cara querer continuar por lá, querer continuar na Europa, disputar Champions, enfim, o que puder disputar no europeu. Eu acho que isso é um lance irreversível para o futebol brasileiro, ter condições de bancar financeiramente o jogador para vir no Brasil. Se o campeonato ficar mais atrativo, bons gramados, ter um calendário mais racional, a gente não vai de repente deixar de perder essas oportunidades ou pelo menos conquistar esses interesses. E o Palmeiras tem condições, né, Fernandinho? O Palmeiras é um clube organizado, né? E pelo que a gente viu, o Abel acho que está mudando o perfil um pouco dele, de trazer jogadores jovens, né? Só os jogadores jovens. Mas ficou claro que precisa ter uns cascudos, né, cara? O ano passado, na reta final do Brasileiro, principalmente, ficou claro que precisa de uma rapaziada mais casca-grossa. Chegue e jogue. O Palmeiras tem condições de fazer isso, né? O Palmeiras já faz dinheiro com a base, né? Então não tem que contratar jogadores jovens para tentar depois botar para jogar e fazer dinheiro com esses jogadores que estão chegando. Tem que trazer jogador que jogue, que a bola não queima no pé, entendeu? Chega adaptado já. E o Marlon Freitas só fez aquilo que vinha fazendo no Botafogo. Um jogador que erra poucos passes, um cara que sabe construir jogada, já joga nesse sistema, já joga num campo que já conhece o sintético, já faz tempo, né? Um jogador interessante, craque de bola, vai acrescentar bastante para o Palmeiras, é um cara que vai trazer qualidade. Vamos ver o que o técnico falou a respeito dele. E acho que tivemos bem, como te disse, em 4 dias apresentar esta dinâmica de jogo. É verdade que no último terço nem sempre com as melhores decisões, mas gostei muito, sinceramente estou muito feliz por aquilo que eu vi, pela dinâmica que vi. Os jogadores novos só temos um praticamente, que é o Marlon, que nos vai, eu disse ao teu colega, vai nos trazer maturidade, vai nos trazer experiência, vai nos trazer pausa no jogo. É verdade, vocês têm que entender uma coisa, nós vendemos 2 bilhões de jogadores, compramos 700 milhões em jogadores, mas ficámos mais fracos 1 bi e 300. E este ano vamos ter que fazer os ajustes que tivermos que ser feitos para continuar com a equipa competitiva como tem sido. E foi uma grande contratação do Barros e da Lela e muito contente por trazer um jogador com esta qualidade que nos vai acrescentar não só liderança no grupo, vocês sabem, saiu-nos o Rocha, saiu-nos o Mike, saiu-nos o Zé, saiu-nos o Rony, saiu-nos o Luá, e uma equipa não é feita só de bons jogadores, uma equipa é feita de experiência, de malandragem, de cobrança, e é isso que nós queremos este ano.
Tá vendo? Ele falou de malandragem, experiência, cobrança. Uma notícia de última hora, o Xabi Alonso não é mais técnico do Barcelona. Ontem, o Xabi Alonso não é mais técnico do Real Madrid. O Real que perdeu ontem para o Barcelona a decisão da Supercopa. A gente mostra os gols na volta para você. E é o seguinte, parece que teve uma treta com o Mbappé. Só isso. O técnico queria que o pessoal, que é comum na Europa, o segundo colocado, ficar lá, ver o time campeão passar. O Mbappé, não, vamos pro vestiário. Os caras foram pro vestiário, acho que aí saiu um arranca-rabo. Aí venceu a Portuguesa por 1-0, gol do Luigi. Um time bastante mexido nesse início de temporada com Abel Ferreira, mas já teve a estreia do Marlon Freitas, que agradou. Latifi aqui com a gente, tudo bem, querido? E aí, Lu, PVC, Rodrigo Matos, pessoal que está acompanhando a gente. Pois é, o Palmeiras estreou no sábado à noite contra a Portuguesa no Canindé. Um time muito modificado, né, com vários garotos, como a gente falou aqui no programa. E o Marlon Freitas fez sua estreia e causou boa impressão. Ele não teve passes errados assim, como é que eu posso dizer, gritantes, né? Ele foi importante. Se eu não estou enganado, ele errou 4 passes só no jogo, mostrando que a bola longa é uma grande virtude dele, né? PVC também estava no Canindé acompanhando a partida, também pode falar. Mas é um jogador que chegou e já passou instruções para os seus companheiros, parecia muito à vontade, e o Palmeiras não passou nenhum susto, né? Fez um jogo bem honesto contra a Portuguesa, teve o jogador da Lusa que foi expulso no início do segundo tempo, então facilitou a vida do Palmeiras, mas com destaques do Alan, né? Sempre em alta, terminou o ano passado bem. O Maurício participativo, atuando como falso 9, e o Luigi, né? O camisa 9 do Palmeiras nesse jogo, já que Vitor Roque, Emiliano Martinez, Rafael Veiga e vários jogadores foram desfalques na partida por uma opção do Palmeiras de gerenciar riscos nesse início de temporada. Lembrando, Vitor Roque teve uma lesão, uma torção no tornozelo e não foi relacionado para a partida, e é dúvida para o jogo contra o Santos no meio de semana. Foi tornozelo ou joelho? Tornozelo. E é um entorse leve, o Palmeiras diz que é um entorse leve, e por ser no tornozelo e não no joelho, não é uma questão que preocupa muito o Palmeiras. Vitor Roque, inclusive, que hoje participou de parte do treino do Palmeiras, né, visando essa preparação para o jogo contra o Santos. Então pode ser uma novidade, apesar do Palmeiras estar preferindo evitar colocar esses jogadores que não estejam 100%. O Abel Ferreira falou que antes desse jogo contra a Lusa, todos os atletas passaram por uma bateria, e ele fez até uma brincadeira dizendo quem tinha mais bateria para jogar acabou entrando em campo, então esses atletas foram os escolhidos no final de semana. Vitor Roque, o Flaco também com uma gripe, o Facundo, uma lesão muscular, alguns jogadores fora. Rafael Veiga, Emiliano Martinez e Gustavo Gomes. Esses 6 foram desfalques. O Jeff Tess sofreu uma lesão durante o jogo, então o Palmeiras tem diversos atletas no DM, né? E o Abel até fala, né? Muita gente fala de reforço, de mercado da bola, e a prioridade do Palmeiras hoje é recuperar esses atletas que estão no departamento médico e podem ajudar bastante nesse início de temporada. Agora tem uma curiosidade só sobre a história do Almada, que eu estou o tempo inteiro achando que o Almada não tem nenhuma chance de vir, porque a primeira informação que eu ouvi foi que é inviável. Mas dentro do Palmeiras também hoje veio a mesma informação que a gente leu, que é o Benfica está no páreo. Ou seja, a chance dele vir. Eu não sei se a gente já vai falar de Almada, mas hoje o Simeone deu uma entrevista coletiva porque amanhã o Atlético de Madrid enfrenta o La Coruña nas oitavas de final da Copa do Rei, e o Simeone, a aspa dele está claro que precisamos do Almada. Lembrando que o Almada jogou contra o Real Madrid na semifinal da Supercopa da Espanha, foi bem, e a aspa do Simeone é justamente essa: em times com bloco mais baixo, como foi contra o Real Madrid, que estava se segurando pelo resultado, o Almada é muito útil, então o Atlético não deve facilitar a saída do jogador. Outro atleta que também esteve no radar do Palmeiras e colocou água no chope do palmeirense, que esperava por um retorno ao futebol brasileiro, né? É o Fabinho, volante. Ele deu uma entrevista ao jornal Marca no final de semana e ele disse que a prioridade dele não passa por retornar ao futebol brasileiro. Falou de voltar à Europa, que é um objetivo que ele tem. Então Almada e Fabinho, que são jogadores que o Palmeiras sonhou em algum momento, né? O Fabinho no ano passado, principalmente, estão mais distantes.
E aí a gente fala de áreas, né? Com esses atletas, Fabinho e Almada, mais distantes, o Palmeiras tem como seu foco o Arias, John Arias, ex-fluminense, e que ele vive uma situação totalmente diferente que a do Almada, né? O Arias, ele joga, ele tem minutos, é importante, só que o Wolves é o pior time disparado da Premier League, são 7 pontos e 21 jogos, lanterna isolado do campeonato. Então esse cenário coloca hoje, no dia de hoje, John Arias mais perto e Almada mais distante. Então aí essas atualizações de mercado da bola do Palmeiras. Só uma última de mercado do Palmeiras também, que hoje tinha especulação do Napoli ter feito uma proposta pelo Alan. Sim. O Palmeiras não vai vender o Alan. O Palmeiras não vende o Alan nessa janela, não quer vender na janela do meio do ano também. Querer não é sempre poder, mas o Palmeiras não quer vender o Alan e não vende o Alan nessa janela. Boa informação. Mas, ô Latifi, Arias, dá para ficar otimista ou é demais? Esse interesse do Palmeiras, a gente já noticia desde o final do ano passado. É óbvio que é um negócio difícil, a gente já noticiou aqui sobre uma prioridade do Fluminense no retorno do Arias ao futebol brasileiro. Quem fechou a venda do Arias foi o Mário Bittencourt, e quem está à frente das negociações do Fluminense também é o Mário Bittencourt, o ex-presidente do Flu, né? Hoje ele não é mais, mas está à frente das negociações. E conversando com pessoas do Fluminense, é um motivo de orgulho muito grande repatriar o Arias. Então, não dá pra gente dizer que existe um otimismo do Palmeiras, mas o Palmeiras vê um sinal verde já do lado do atleta de um retorno ao futebol brasileiro, já que a experiência tão sonhada na Europa não deu certo, né? A gente teve um caso parecido que foi o do Scarpa, que também se recusou a renovar com o Palmeiras para ir para o futebol inglês, acabou não jogando e hoje defende o Atlético Mineiro. Ô, Rodrigo, são jogadores aí, né, de peso, Arias, Almada. É viável o Palmeiras trazer um jogador desse porte? E nessa comparação que a gente pode fazer aqui do futebol brasileiro, os nomes que o Flamengo olha, que o Palmeiras olha, o Palmeiras precisa subir um pouco aí o seu sarrafo mesmo para bater de frente com o Flamengo nessa temporada, o que aconteceu no ano passado, mas nos títulos acabou ficando atrás do Flamengo. A primeira pergunta, sim. Eu acho que o Palmeiras precisava de mais jogadores decisivos. Tem o Vitor Roque, tem Flaco em alguns momentos. Os meios do Palmeiras claramente não renderam bem ano passado e eu acho que estão no nível abaixo dos jogadores criativos do Flamengo. Então, para esses dois jogadores seriam muito importantes. Agora, em segundo, e eu acho que o PVC e o Latifi cobriram de uma forma bem correta e discreta essa coisa do Almada, e parece que tinha muito mais fumaça do que fogo, de fato, né? Se vendeu uma ideia como se o jogador quisesse sair do Atlético de Madrid, que não me parece, todas as informações que estão postas até agora indicam o contrário, né? Que ali o Atlético de Madrid quer mantê-lo, e que a história, por exemplo, dele querer para jogar mais para cada seleção, ele é tipo a situação do Paquetá que o PVC citou ali. Ele já está praticamente na Copa. Não vai deixar de ir para a Copa por não estar jogando tantos minutos assim no Atlético de Madrid, né? Então eu acho que no caso do Almada me parece muito difícil a negociação. O do Arias me parece ter uma situação parecida com a do Paquetá, que eu acho que às vezes a gente minimiza o fato do jogador ficar incomodado, ficar jogando lá na ponta de baixo da tabela, entendeu? Assim, quem que gosta de ficar, tô aqui na Premier League, mas eu só disputo, assim, essa pressão para sair da zona, eu sou o pior time do campeonato. Não é uma situação confortável. Nenhum jogador vai achar sensacional estar jogando no último, mesmo que seja no melhor campeonato do mundo. Então eu acho que pode ter uma circunstância, mas não... E aí o Latifi e o PVC podem falar da apuração, mas não deve ser uma operação fácil, porque, ele foi vendido por 22 milhões de euros para o Wolverhampton há 6 meses atrás, então qualquer coisa deve ser, o clube no mínimo vai querer recuperar isso, e tem essa questão do Fluminense. O Fluminense não queria vender o Arias, mesmo por esse valor. Ele foi vendido porque ele fez pressão, porque queria ir para a Premier League, e ele tinha um compromisso do clube de atendê-lo, porque já estava segurando há bastante tempo. Então, o que se presume? Se ele quiser voltar e desistir desse sonho, como aconteceu com o Scarpa, obviamente o Fluminense pode tentar de novo. O Fluminense tem esse dinheiro? Não sei, precisa ver. O Fluminense teve a questão da premiação do Mundial, está num processo de transformação de SAF que a gente ainda deve demorar um tempinho, não sabe se vai se confirmar, mas seria de fato, inclusive do seu ponto de vista de
propaganda, digamos assim, para o Mário Bittencourt e seu novo presidente, o Matheus Montenegro, é muito bom trazer o Arias de volta, e perdê-lo será um baque, digamos assim, porque o que foi passado para a torcida do Fluminense na época olha, o jogador queria sair, não tinha jeito de segurar. Então, eu não estou dizendo que o Latifi e o PVC vão ter apuração melhor aí do Palmeiras, eu só estou colocando qual é o contexto desses dois jogadores. Eu diria o seguinte, o Latifi pode me desmentir. O time do Palmeiras desse ano é este time, contratando mais um zagueiro e sem desprezar oportunidades. Então, se tiver uma oportunidade de trazer o Arias quer vir, é mais caro, mais barato, mas pode vir, é uma oportunidade de mercado, ninguém vai fechar o olho para isso. Mas o Palmeiras montou o time deste ano no ano passado, com o Marlon Freitas e com mais um zagueiro que tem que ser um líder. Tem que ser um zagueiro para chegar e ser líder. Então, as informações foram essas, galera. Gostaram aí do vídeo? Vamos comentar sobre isso, né? O Verdão teve um impasse e uma notícia não tão boa nas últimas horas, né? Que é o caso aí do Benfica entrar na disputa por Almada, né? E também a questão do Simeone, né? Ele disse, né, na entrevista que Almada seria fundamental durante a temporada. Então, não sei se ele falou só por falar, né? Mas também jogou um balde de água fria nas contratações do Palmeiras. Já o caso de Arias, né? Tem aí um impasse aí dele querer voltar e a preferência ser o Fluminense. O Fluminense não sei se vai dar o valor que realmente o Wolverhampton quer dar por ele, né? Mas se ele pensar em voltar para o Brasil e tiver uma proposta altíssima, né? Como o Palmeiras pensa em mandar para ele, talvez ele opte em voltar para o Verdão. Mas é isso, torcedor. Qual a sua opinião sobre tudo isso? Comenta a sua opinião aqui embaixo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo que logo mais vamos trazer para vocês aqui. Agora valeu e até o próximo vídeo.